Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Planeta Novelo. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o ponto mais simples do tricô. Vamos lá? Eu vou fazer uma amostra de pontos com vocês. Então, eu vou colocar 10 pontinhos na agulha. Para isso, eu preciso medir uma quantidade de fio suficiente para colocar esses meus 10 pontos. Então, eu vou escolher uma quantidade de fio mais ou menos assim. Acho que essa quantidade é suficiente, certo? Então, aqui nessa altura, aonde eu medi, eu vou pegar as duas extremidades assim do fio e vou introduzir o meu indicador e o meu dedão aqui assim, fazendo uma pinça. Passo essas extremidades para a mesma mão, seguro essas extremidades com esses 3 dedos e com o indicador e o dedão eu faço esse laço. Vou pegar aqui a minha agulha de tricô e vou introduzir a agulha por dentro dessa laçada. Vou segurar esse pedaço de fio com o indicador e vou posicionar a minha mão dessa forma, fazendo uma laçada no dedão e uma laçada lá no indicador. Vou passar a agulha pela parte de fora da laçada e ela entra e passo lá por fora da outra laçada, entrando aqui. E agora, vou passar a agulha por dentro da laçada do dedão. E agora, eu ajusto os pontos na agulha. Formei 2 pontinhos. Mais uma vez. Faço a pinça, posiciono a mão, passo a agulha por fora desse fio, por fora lá do outro fio e por dentro dessa alça do dedão. E puxo. E assim eu vou fazendo os meus pontinhos na agulha. Essa primeira carreira de pontos, eu não posso apertar muito, tá? Porque senão ela fica muito apertada na hora de passar esses pontos para outra agulha. A primeira carreira sempre é mais apertada, mais difícil. Depois, o trabalho fica fluido. Mas esse primeiro começo é bom não apertar muito, tá bom? Vamos ver quantos pontos a gente já tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontinhos. Agora, eu vou pegar a outra agulha e vou trabalhar com o fio que vem lá do novelo. Então, vou introduzir a minha agulha dentro do primeiro pontinho, dessa forma. Pego o fio, faço uma laçada, trago a laçada para frente e jogo o ponto para trás. Insiro a agulha no pontinho, ó, é apertadinho. Faço a laçadinha, puxo a laçada para frente e jogo o ponto para trás. E assim eu vou fazendo. Primeira carreira, como eu falei para vocês, é uma carreira mais justa. Opa! É uma carreira mais justinha, então tem que ter paciência, ainda mais se você for iniciante. Até pegar o jeitinho de como segurar a agulha, de como fazer um movimento, né? Vai um tempinho aí, tem que treinar umas carreirinhas. Mas depois que passa essa primeira carreira, fica bem tranquilo de continuar o trabalho. Então, observe que quando eu puxo a laçada para frente e jogo o ponto para trás, eu formo na frente do trabalho uma carreira de ponto liso, né?
ou seja, sem pontinho. E atrás eu jogo ponto, ó. E aí ela fica rugosa atrás. Então, atrás da carreira, ela vai ser rugosinha, vai ter os pontos. E na frente, ela vai ser lisinha, porque os pontos estão atrás. Então, esse tipo de trabalho vai formar carreiras que na frente ela é lisa e atrás ela é rugosa, ó. Então, aqui na frente do trabalho, como eu joguei o pontinho para trás, a primeira carreira não tem nozinho, ó. Então, ela forma essas laçadinhas. Agora, vou para trás, vou virar o trabalho, ó, os pontos estão aqui. Certo? Então, agora, essa é a minha frente do trabalho. E eu vou jogar os pontos da próxima carreira para trás. Então, vai ficar intercalado uma carreira lisa e uma carreira rugosa, né? Porque agora a parte da frente do trabalho é a parte de trás. E por isso que ela vai ter esse padrão de cordão, né? Intercalado. Eu já vou mostrar para vocês um pedacinho que eu teci para vocês entenderem melhor essa questão. Mas é por causa desse movimento, né? Que a gente traz a laçada para frente e joga o ponto para trás. Então, aqui mais uma carreirinha em que eu tenho a parte lisinha na frente, virando o trabalho, a parte rugosa fica atrás. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma carreira rugosa intercalada por uma carreira lisa, uma carreira rugosa intercalada por uma carreira lisa. Então, ela vai formando cordões. Então, esse ponto é o ponto tricô. E o padrão que o ponto tricô forma são esses cordões intercalados. Então, cordão rugoso intercalado com cordão liso. O legal desse trabalho é que, além de simples, ele fica bonitinho e não existe avesso, né? Porque os dois lados ficam iguais, certo? Então, se, por exemplo, você quiser fazer um cachecol com esse pontinho, é só você medir quantos centímetros dá os teus 10 pontinhos e qual que é a altura que você quer alcançar. E a partir daí você vai calcular quantas carreiras você vai fazer até ter o comprimento do cachecol que você quer fazer. Então, é sempre legal fazer a amostra de pontos para qualquer trabalho que você for fazer. Primeiro, pega lá um pedacinho de fio, coloca 10 pontinhos, sobe ali umas 10 carreirinhas, para você ter uma ideia, né, de tensão de ponto. Cada um tem uma tensão, né? Então, a gente pode estar usando a mesma agulha, o mesmo fio, e só que às vezes o teu trabalho pode ficar mais apertado ou ao contrário, né? Ou mais laceado que o meu, porque cada um tem uma tensão de ponto. Então, você pode ter uma ideia de como vai ficar o trabalho. Mas é importante cada um fazer seu próprio pontinho, porque vai ter uma medida mais exata, né? Muito bem, aí eu quero terminar o meu cachecol. Já terminei ele e agora eu quero tirar ele da agulha. Como é que eu vou fazer? Eu sempre vou passar 2 pontos para a agulha direita. E vou, então, passar um ponto por cima do outro ponto, de forma a derrubar um pontinho, certo? Então, faço a laçadinha, concluo o ponto e
passa um ponto por cima do outro. Sempre eu tenho que fazer um pontinho e derrubar um por cima do outro. Faz o pontinho e derruba por cima do outro. E assim, dessa forma, eu vou tirando o trabalho da agulha. Tá? Então, eu gosto de mostrar pra vocês, como que faz já a finalização do trabalho, porque vai que você queira fazer um cachecol a partir desse vídeo, né? Ah, vou fazer um cachecol, mas não sei como é que termina. Então, é assim, dessa forma, que se arremata o trabalho, passando um ponto sobre o outro. E esse arremate é um arremate simples e fica bem bonitinho a finalização desse trabalho. Agora, eu corto esse pedacinho de fio e passo o fiozinho aqui, o pedacinho que eu cortei, por dentro da laçadinha que ficou e aperto esse pontinho, certo? Ó, o arremate fica bem bonitinho, tá vendo? E é isso, gente. Então, tá aí, você pode fazer com essa aula o seu primeiro cachecol, certo? Obrigada por terem assistido até aqui, vocês que fazem o Planeta Novelo, e até a próxima, pessoal. Beijos!